Já estamos de volta, vamos ao vivo à Delegacia Seccional de Campinas, onde a polícia, a Unicamp e os técnicos da Vigilância em Saúde, da Unicamp e do Instituto de Criminalística apresentam os resultados da investigação sobre as mortes no Hospital Veracruz. Se você ligou a TV agora, o fim do mistério já está esclarecido, houve um erro humano, uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, acabou se confundindo e injetando um solvente industrial usado no melhoramento das imagens de ressonância na veia dos 3 pacientes mortos no último mês de janeiro no Hospital Veracruz, aqui em Campinas. Esse é o Dr. Rafael, ele é toxicologista da Unicamp. Eu acho que a gente consegue ouvir lá o Dr. Rafael dando explicações técnicas do laudo que ajuda a polícia a sustentar essa tese. O Jefferson Barbosa mostra as referências que são apresentadas nesse momento em um telão. Vamos ouvir o que diz o Dr. Rafael. Eu quero a Carla Ramil ao vivo, trazendo todos os detalhes para a gente do que os delegados já apresentaram a respeito do caso. Primeiro, doutor Rafael, bota a manchete aí, Vinícius. Erro humano é fim do mistério, hein? Fim do mistério. Vamos ouvir o doutor Rafael. Olho na notícia. Com soro fisiológico, como vocês podem ver. Olha, essa é a demonstração da reação e que efetivamente fez com que os técnicos pudessem constatar a presença do perfluorocarbono, esse solvente industrial, no sangue das vítimas. Vamos continuar acompanhando. Praticamente não tem nenhuma reação envolvida, vocês podem ver. Não aconteceu nada. Homogeneizando bastante também, para ver se forma alguma coisa. Nada foi formado. Agora a gente vai adicionar a quantidade de fluorinerte FC 770 no mesmo sangue, só que destinado a um controle positivo. Reparem desde o começo, no final do frasco, ele começa a mudar de cor. Isso já mostra que ele não é solúvel no sangue. Tá? Ele é um composto realmente inerte, como vocês podem ver aí. Né? Ao homogeneizar esse frasco, aí não aconteceu nada porque a gente não homogeneizou ainda, mas ao homogeneizar esse frasco... Olha, vem comigo aqui, porque a Carla Ramil, o Jefferson pode abrir a imagem agora, dessa entrevista coletiva, Jefferson, saindo do telão, o doutor Rafael está ali, em função da luz a gente não vai conseguir enxergar o telão, mas o Jefferson pode dar uma panorâmica para a gente, ô Jefferson, por favor. Estão presentes lá representantes da Polícia Civil, a Brigina Kemp, que é a responsável pela área da saúde, o doutor José Carlos Fernandes, que é o delegado titular do 1º Distrito Policial, temos também os outros 2 delegados, o doutor Palmieri, e os delegados que participaram dessa investigação, além do Nelson, que é o representante do Instituto de Criminalística, já que os exames necroscópicos também confirmaram essa tese da polícia. A Carla Ramil está no recinto da entrevista coletiva, acho que tem condições de trazer para a gente a fala inicial do delegado a respeito do caso. Alô, Carla Ramil, fim do mistério, está tudo esclarecido, a gente pode continuar acompanhando as imagens enquanto a Carla fala. Ô Carla, infelizmente, essas pessoas morreram vítimas desse produto aí que a Band antecipou com exclusividade, né? Com exclusividade, trazendo aqui sempre em primeira mão a informação que trazia para você o panorama dessa investigação. Alô, Carla, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. Olha, Rodrigo, como acabou de dizer o doutor José Carlos Fernandes, um dos responsáveis pela investigação, uma auxiliar de enfermagem foi admitida 10 dias antes, né, do dia 28 de janeiro, quando as pessoas morreram. E essa enfermeira, Rodrigo, ela não sabia que na última gaveta de um armário havia, dentro de uma embalagem de soro fisiológico, a substância perfluorocarbono, que é a substância que sim, agora confirmada efetivamente, que matou
matou as 3 pessoas no dia 28 de janeiro, logo depois delas terem sido submetidas por um exame de ressonância magnética. Rodrigo, foi sim o perfluorocarbono, né, que como a Band falou com exclusividade há cerca de 15 dias, foi essa substância, Rodrigo, de acordo com a investigação e todos os laudos feitos pelo Instituto de Criminalística, feitos pelo ML, pela Unicamp, que comprovou que sim, foi essa substância. Rodrigo, fim do mistério. Olha, fim do mistério, Carla Ramil. Inclusive, o delegado deu detalhes da dinâmica de como tudo isso aconteceu. Você pode confirmar para mim, eu vou dizer aqui aos nossos telespectadores, você dá esses detalhes depois complementares, por favor. Parece que havia lá uma espécie de armário com gavetas, onde eram acondicionados os produtos usados durante os exames na ressonância magnética. Sendo que uma gaveta era destinada ao soro fisiológico, outra gaveta destinada a outros insumos, e ficou condicionado que na última gaveta ficaria uma embalagem reaproveitada de soro fisiológico, mas que na verdade continha o perfluorocarbono, esse solvente industrial, e que é comumente usado na melhoria dos exames radiológicos. Ele é colocado sob a parte que vai sofrer intervenção do exame, né, ou então introduzido no corpo humano, sempre protegido por uma bexiga, né, e esse material era reaproveitado e acondicionado, enfim, nessas bolsas reaproveitadas de soro fisiológico. Eis então que essa funcionária recém-contratada há 10 dias pelo hospital, se confundiu. Ao procurar o soro fisiológico, encontrou uma bolsa de soro fisiológico, mas que na verdade continha o perfluorocarbono, é isso? Perfluorocarbono, essa substância tóxica que acabou matando esses 3 pacientes. Eu acho que é mais ou menos essa a dinâmica, hein, Carla Ramil? É exatamente essa dinâmica, Rodrigo. Essa enfermeira, né, essa auxiliar de enfermagem, na verdade, ela teria procurado pelo soro fisiológico, não encontrou. Na última gaveta, onde todos os outros funcionários que trabalhavam nesse setor já haviam sido informados que ali era somente armazenado o perfluorocarbono. Esta funcionária, como havia acabado, né, de ser admitida pelo hospital, não sabia dessa informação. Ela pegou este soro fisiológico, né, essa embalagem, que é uma embalagem reutilizada de soro fisiológico, e adicionou na veia de cada paciente 10 ml do produto, Rodrigo. E foi exatamente essa falha humana que ocasionou a morte das 3 pessoas. Olha, me parece, isso está relatado no inquérito que a polícia vai apresentar ao Ministério Público, que casos semelhantes a esse só existem em outros 2 lugares no mundo. Um deles é na Croácia. Quando houve a injeção dessa substância no organismo das pessoas. Na Croácia, inclusive, os sintomas são os mesmos. Olha, eu sinceramente não estou aqui para ficar julgando ninguém, eu sou pago para dar a minha opinião sobre o caso. A minha opinião sinceramente, que houve uma falha enorme do hospital em reaproveitar essa embalagem de soro fisiológico para poder armazenar uma substância que nem medicamentosa era. É solvente industrial, né, sendo usado como um flash, sabe, para melhorar a qualidade da imagem. Então a gente já pode admitir aqui logo de cara que o hospital falhou, a ressonância magnética falhou em ocupar como se diz, são bolsas mesmo, né? São bolsas mesmo, usadas para armazenagem do soro e que na verdade continham essa substância. Me faz lembrar, inclusive, outros casos. Vocês se lembram daquele caso em que uma criança teve injetada na veia vaselina ao invés de soro fisiológico? Ela tinha a recomendação de uma hidratação que é feita com soro fisiológico, que é a base de cloreto de sódio, né? Que está presente no nosso organismo, uma solução fisiológica. Só que a enfermeira pegou lá o vidro de soro fisiológico. Olhou, estava escrito no rótulo lá alguma coisa parecida, a cor era muito parecida, ela foi, injetou na veia da menina que morreu, porque na verdade se tratava de vaselina e não soro. Isso foi um caso que aconteceu na Grande São Paulo, né? E que aconteceu em função de um erro, que foi usar um vidro, usar um frasco, usar um espaço para condicionar esse produto parecido, semelhante, igual
àquele que tinha o produto que, na verdade, era medicamentoso. É terrível que isso tenha acontecido nos hospitais mais importantes do estado de São Paulo, o Hospital Veracruz, né, cujo o potencial é discutido não só no estado de São Paulo, mas fora do estado também. Atrai gente para ser atendido de tudo quanto é lugar desse país, né? E, infelizmente, um erro terrível e que culminou com a morte, né, de 3 pessoas. Ô Lindsay, a Lindsay Godoy, a nossa produtora, vamos tentar entrar em contato, viu, Lindsay, com as famílias. De repente, o doutor Edmilson Galinari, que representa uma das famílias, que é um excelente advogado, um homem extraordinário, de repente ele pode comentar com a gente. Eu sei que ele já comentou numa reportagem, mas de repente a gente fala com ele por telefone, porque agora o fato é oficial. O fato é oficial. Gostaria de ouvir também o Dr. Ralph Tortman, que é o advogado que representa a entidade lá no Veracruz e que de repente já pode dar o posicionamento para a gente também, esse outro brilhante advogado, né, um homem que eu respeito demais, é respeitado no meio jurídico, Dr. Ralph Tortman, sempre tratando a imprensa com muito carinho, muita presteza. Eu tenho certeza que ele falaria com a gente a respeito do caso. Está esclarecido o caso, minha gente. Já está esclarecido. Agora, meu Deus do céu, até quando nós vamos correr esse risco? E eu estou falando em risco porque não é a primeira vez que isso acontece. Nós já denunciamos, já mostramos aqui no Brasil, gente, um caso em Indaiatuba, em que uma criança também, uma jovem, aliás, ao invés de soro, teve injetada comida na veia, uma sopa, acho que chama parental, se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver enganado, e foi injetado na veia dessa pessoa, também por erro, sabe? Até quando nós vamos tolerar esse tipo de coisa? Eu acho que, acima de tudo, é preciso criar mecanismos de fiscalização, mecanismos de controle técnico, para que esse tipo de coisa não aconteça. Ou o hospital desrespeitou algum protocolo? Isso aí quem tem que responder é a polícia, não sou eu, porque eu não sou especializado nisso e nem posso ser leviano nessa hora de dizer alguma coisa nesse sentido. Agora, não é possível que não exista um mecanismo, né, regulador e que possa evitar esse tipo de falha. Foi uma falha fatal. Foi uma falha fatal. Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Olha, eu não sei quem está falando agora, não sei se vocês têm o nome dessa pessoa, eu não estou me recordando aqui de cabeça, mas continuam as apresentações sobre os laudos técnicos produzidos pelo CCI da Unicamp. Aliás, esse centro é um centro que tem trabalhado em conjunto, é como uma espécie de CSI, né, que a gente vê aí nos Estados Unidos, NCIS, quando você tem diversos técnicos, né, numa tarefa multidisciplinar, concentrados em um determinado tema, para auxiliar as autoridades responsáveis por investigações. É outro grupo fantástico também que a gente tem dentro da Unicamp. A Carla Ramil continua comigo, Vinícius. Ô Carla, como é que está o clima aí dessa apresentação? É triste porque está confirmada uma falha. Tem algum representante do hospital presente? Ou somente os técnicos e a polícia nesse momento, Carla? Olha, Rodrigo, somente os técnicos mesmo da polícia, né, membros da Vigilância Sanitária aqui de Campinas, Vigilância em Saúde da cidade. Quem fala nesse momento, Rodrigo, é o doutor Eduardo Melo de Capitani. Ele é coordenador do Centro de Controle de Intoxicações da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Olha, e essa foi uma atividade multiprofissional, uniu o pessoal lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que fez a identificação do gás cianureto lá e que acabou matando o pessoal envenenado lá naquele terrível incidente dentro da Boate Kiss. O pessoal de Ribeirão Preto também auxiliou nesse trabalho. É um trabalho multidisciplinar e muito sério, né? Provas, né, evidências incontestáveis apresentadas pela polícia nesse inquérito que deve ser concluído nos próximos dias. Ô Carla, o delegado já falou em possíveis indiciados, já citou nomes, ou isso vai ficar para uma segunda etapa?
Olha, Rodrigo, isso deve ficar sim para uma segunda etapa dos trabalhos. Ele só falou que a conduta de cada um dentro desse processo vai ser analisada para saber efetivamente de onde veio a culpa, né, Rodrigo? Quem fala agora nesse momento, como eu te falei, é o doutor Eduardo Melo de Capitani. Ele está falando, Rodrigo, que o DNA do perfluorocarbono foi o mesmo DNA encontrado no corpo das vítimas, o que comprova, sem sombra de dúvidas, que foi mesmo essa substância a causadora das mortes. Rodrigo, o clima aqui é bastante tenso, né? Toda a imprensa local, a imprensa aqui do estado está presente, né? Para poder avaliar tudo o que aconteceu nesse caso do Veracruz e, num segundo plano de trabalho, é que vão ser avaliadas a conduta de cada um dentro desse processo, para saber de quem realmente foi a culpa, Rodrigo. O detalhe é o seguinte, Carla, exame de DNA, ele dá exatidão de 99,99%. 99,99%. É por isso que eu disse aqui, são indícios praticamente incontestáveis. Praticamente incontestáveis. De que efetivamente houve isso. E o exame, e são exames cruzados, né? Além do exame do CCI, o Centro de Controle de Intoxicações da Unicamp, você tem também o exame necroscópico do Instituto de Criminalística, né? Então são exames cruzados. Eu sinceramente gostaria muito de ouvir o Dr. Ralph Tortman, ouvir também o Dr. Edmilson Galinari, se for possível, mesmo que seja por telefone, viu? Mesmo que seja por telefone. Ótimo. Então nós vamos falar com o doutor Edmilson, a Carla vai voltar daqui a pouquinho. Se tiver que pagar o comercial, ô Vinícius, a gente paga um comercial, como é que é? Então vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência a gente volta a falar desse caso, tem outros casos também. Infelizmente nós tivemos mais um caso de latrocínio registrado aqui na nossa região. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acompanhar porque isso é o que Campinas estava querendo saber. Isso é o que a nossa região precisava saber. É o fim do mistério, aliás, a Band... sempre com o seu jornalismo dinâmico, o seu jornalismo que fala de cada ponto, de cada questão relacionada à sua vida aqui na nossa cidade, na nossa região. Mais uma vez saiu na frente, antecipou esse caso. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes ao vivo para você que está chegando agora e para você que está acompanhando o programa conosco. Vamos lá! O rápido intervalo, a gente já volta já. Daqui a pouquinho tem o caso de latrocínio. Um sitiante foi morto de graça, de graça. Ele tinha trabalhado o dia inteiro, voltava para casa depois do trabalho, enquanto a mulher estava abrindo o portão de casa, ele tomou bala dos bandidos no pescoço, morreu. A família está desesperada, a cidade... Foi Engenheiro Coelho, não é isso, Vinícius? Engenheiro Coelho, uma cidade pacata. Ontem eu conversava com o Datena e contava para o Datena, cidades do interior não tem mais sossego. Não tem mais sossego. As cidades do interior deixaram de ser referência de cidade tranquila, de cidade pacata. Até quando, meu Deus do céu? A gente volta já.